que define um bom ETF? O que faz ele ser bom ou ruim e como isso impacta a sua tomada de decisão? Vamos falar aspectos quantitativos e qualitativos desse instrumento para você ali realmente se sentir mais tranquilo ou tranquila na hora de investir o seu patrimônio. Vamos nessa, pode rodar a vinheta. Primeiro de tudo, só para colocar todo mundo na mesma página, vamos relembrar o que é um ETF. E se você tem essa curiosidade, procure outros vídeos que eu fiz aqui para o canal, detalhando mais aqui a natureza desse instrumento, como ele é negociado, vantagens e desvantagens, já tem conteúdo sobre isso por aí. Mas aqui para a gente relembrar, pense que um ETF é um fundo. Até a própria tradução do acrônimo ETF nos sugere isso, né? ETF Exchange Traded Fund, ou seja, um fundo negociado em bolsa. Então ele é um fundo de investimento. Como um fundo de investimento, vamos fazer uma simplificação. Entenda que ele é um balaio aqui que pode comprar diversos ativos. Aí depende então de qual ETF a gente está falando. Então um ETF de bolsa brasileira, um ETF de títulos públicos, um ETF de investimentos internacionais e assim por diante. Então ele é um fundo de investimento que tem aqui entrada de dinheiro, onde o gestor vai poder alocar esse recurso comprando o que ele precisa comprar ali, né? Então aqui, ó, preenchendo esse balaio com os ativos. E um detalhe é que esse fundo ele é fechado, ou seja, ele não tem entrada e saída de patrimônio no dia a dia, como aconteceria em um fundo tradicional que você acha ali na prateleira da sua corretora. Ele capta um dinheiro, fecha o patrimônio, o gestor então tem tranquilidade para alocar esses recursos. Por quê? Se aqui no Brasil, vamos relembrar, lá fora até existem ETFs que têm estratégias ativas, que o gestor está querendo bater o mercado, selecionando os ativos ali com todos os critérios que ele avalia, na tentativa de gerar um resultado superior a algum índice. Aqui no Brasil, os ETFs são utilizados apenas como investimentos passivos. Então, o ETF precisa acompanhar a performance de um determinado índice. Então, vamos pensar exemplos aqui brasileiros que deixam tudo um pouco mais simples no entendimento. Se eu pego um ETF de Ibovespa, por exemplo, BOVA11, o que o ETF tem que comprar de fato? Ele tem que comprar as empresas que estão no índice Ibovespa e comprar nas proporções corretas do índice. Então, você vai ter ali uma série de empresas dentro do patrimônio desse ETF e aí a gente espera que com o chacoalhar das ações no dia a dia, esse ETF tenha uma performance consolidada muito semelhante à do Ibovespa. Se tivesse um resquício de caixa, né? Vamos aqui para o desenho de novo, né? O gestor ele está comprando os ativos aqui representados em verde, mas como tem um fluxo de entrada de dinheiro, vamos supor que ele sempre tenha um restinho aqui, né? Um percentual de caixa, que é um dinheiro que ainda não foi alocado, de gente que está aportando no dia a dia. Concorda comigo que por mais que o gestor seja eficiente, se existe um restinho de caixa aqui, esse restinho não está investido nas empresas do Ibovespa, seguindo esse exemplo que eu estou dando. Portanto, a gente começa a ter diferenças de performance do ETF em relação a esse índice. No mundo perfeito, aqui no mundo da imaginação, um ETF, portanto, deveria apresentar um retorno que é igual do índice referência menos a taxa de administração que ele cobra. Então aqui, se a gente quisesse fazer uma representação gráfica do que eu estou dizendo, vamos supor aqui que tem um índice Ibovespa, um ETF perfeito que cobre, por exemplo, aqui, vamos supor, 0,2% ao ano. Então o ETF ele deveria render o Ibovespa menos 0,2% ao ano. Esse é o mundo da fantasia. Obviamente a gente tem ETFs melhores ou piores, você tem maneiras de compensar um pouco o custo da taxa de administração. Inclusive vou aproveitar para trazer um exemplo aqui para vocês, usando o próprio Ibovespa. Se a gente olhar muitas vezes a gente vai reparar que alguns ETFs que seguem o Ibovespa conseguem ao longo do tempo ter um resultado até melhor que o Ibovespa. Aí você vai me perguntar, como que isso é possível? Se o ETF tem uma taxa e se ele segue algum índice de referência e tem uma taxa, ele deveria necessariamente render menos que o índice. Mas aí tem uma malandragem que é possível em alguns ativos, que é o aluguel das ações. Já falei aqui em outros vídeos sobre o que é o short selling, né? Alguém que quer apostar na queda de algum ativo, quer shortear, quer ficar vendido em algum ativo. Essa pessoa que quer fazer isso, ela precisa alugar cotas de alguém. Então ela pega alugada a cota de alguém, ou algum ativo, alguma ação, vende
esperando que no futuro o preço desse ativo esteja mais barato para essa pessoa ir lá recomprar o ativo para devolver para quem emprestou no início. Então, se um ETF, seguindo aqui, vamos seguir o exemplo do Ibovespa, se um ETF, por exemplo, tem ali a prerrogativa de seguir o comportamento do Ibovespa, ele vai ter sempre algumas ações em carteira. Por exemplo, Petrobras. Petrobras vai estar sempre no Ibovespa, que é uma das maiores empresas aqui do nosso mercado. E ele tem que sempre se manter investido em Petrobras. Então é um patrimônio que vai mexer pouco. Então, o gestor do ETF, ele pode pensar assim, cara, já que eu vou ter sempre um monte de cotas de Petrobras aqui na carteira do meu ETF, eu vou ceder essas cotas para empréstimo. Alguém que está querendo shortear Petrobras, fica à vontade, eu empresto aqui os ativos e eu recebo uma taxinha em troca desse aluguel que eu estou fornecendo. Essas taxinhas de aluguel ajudam a melhorar a performance do fundo, quase como se tivesse uma taxinha de renda fixa que vai incrementando o retorno do fundo ao longo do tempo. Aí dessa forma a gente olha aqui no mercado brasileiro e a gente repara que tem alguns ETFs, por exemplo, de Ibovespa, que ao longo do tempo rendem até um pouquinho mais que o Ibov. Então isso é uma forma de ganhar eficiência e tem a ver com o tema desse vídeo, de vocês entenderem aqui um pouco do que faz um ETF ser bom ou não. Via de regra, então, se vocês estão acompanhando aqui um pouco essa discussão e entendendo o raciocínio do vídeo, um ETF bom é aquele que segue com maior perfeição e eficiência o índice que ele se propõe. Você pode ter um ETF, portanto, excelente, que segue um índice pouco rentável. Aí não é a culpa do ETF, é a culpa do índice que ele se propõe a seguir. Entende isso? Você vai ter um índice que é excelente e pode ter algum ETF que não é eficiente em segui-lo. E aí, no final das contas, a gente vai ter um resultado pior do que o próprio índice. Muito pior do que o próprio índice. Essa é uma discussão interessante, né? Muitas vezes a gente está discutindo demais aqui, pô, esse ETF é bom ou ruim, isso aqui. Às vezes o ETF, como eu falei, ele é muito bom, mas ele só tem ali, talvez, a má sorte de seguir um índice ruim. Da mesma forma que você pode ter um índice excelente e o ETF cumprir mal o trabalho dele. Agora, mais um ponto de atenção sobre a dinâmica de negociação desses ETFs. Porque as cotas do ETF são negociadas em bolsa. Eu expliquei para vocês que o ETF tem o patrimônio, fechado, não fica entrando e saindo dinheiro do patrimônio todos os dias. E aí a forma da gente investir, portanto, é comprando cotas que estão em negociação no mercado. Por mais que a gente tenha a figura dos formadores de mercado, os market makers, que ficam ali dando e tirando liquidez, justamente para garantir que essa cota do ETF consiga acompanhar o índice referência, porque uma vez que eu coloco a cota para negociar na bolsa, eu entro um pouco na dinâmica de mercado. Tem dia que vai ter muita gente querendo comprar, tem dia que vai ter muita gente querendo vender, e o ETF não pode cair ou subir ao sabor do mercado, sendo que ele tem uma meta de perseguir um determinado índice. Mas é, de certa forma, inevitável. Quando a gente coloca algum ativo listado em bolsa, a gente tende a ver um acréscimo de volatilidade. Aquela cota, mesmo que em prazos longos ela realmente seja eficiente em acompanhar a performance de algum índice, a gente começa a ver que no dia a dia a gente acaba tendo um chacoalho adicional. Por isso que tem duas maneiras de você observar o real retorno de um ETF. É olhando a cota patrimonial e olhando a cota de mercado. O que é isso? Vou explicar. A cota patrimonial é aquela que reflete diretamente o patrimônio do fundo. É aquela que talvez a gente possa usar para melhor julgar o trabalho do gestor daquele ETF. Se um ETF tem ali ações da Petrobras, ações da Vale, conforme essas ações flutuem, isso impacta o patrimônio do ETF, consequentemente, E isso promove uma valorização ou desvalorização dessa cota patrimonial, a cota que reflete o patrimônio do ETF. Um outro termo que a gente utiliza para falar da cota patrimonial é o termo NAV, que significa Net Asset Value, o valor líquido dos ativos. Novamente, eu estou contando aqui um pouco a história da mutação patrimonial daquele ETF. Agora, se eu avaliar esse ativo pelo chacoalho da cota de mercado, pela valorização ou desvalorização dessa cota em bolsa, eu posso ter uma percepção diferente sobre o mesmo ativo. E eu trouxe um exemplo aqui que não tem a ver com o mercado norte-americano, mas ele é um exemplo mais próximo aqui de nós e talvez isso facilite o entendimento. Peguei um ETF chamado IMAB11. O que faz o IMAB11? Ele tem a prerrogativa de seguir um índice da Ambima que é o IMAB. Portanto, cabe a nós entender primeiro o que faz o IMAB. O IMAB é uma cesta
de títulos públicos indexados à inflação. Então ele compra ali, de forma geral, todo o espectro desse tipo de dívida. Tem títulos IPCA+, com características mais curtinhas, intermediárias, títulos mais longos, ele faz ali uma grande cesta de títulos indexados à inflação. E aí, então, para a gente verificar se o IMAB11 é um bom ETF ou não, a gente vai jogar ele por quão perto ele consegue seguir o índice referência. E tem duas maneiras da gente observar isso. A cota patrimonial, vou colocar aqui como CP, e a cota de mercado, que eu vou colocar como CM. Vamos dar uma olhadinha nos diferentes resultados que a gente pode chegar se a gente olhar para uma ou para outra? Aqui vocês estão vendo um gráfico de retorno acumulado dos últimos 5 anos do IMAB11 ETF medido pela cota de mercado, do IMAB11 ETF medido pela cota patrimonial e também do próprio índice puro IMAB. E a gente vê que eles têm comportamentos muito semelhantes, você vê que as linhas quase se sobrepõem. Em alguns momentos a gente vê algum distanciamento, no longo prazo deu ali um pouco óbvio, né? O próprio índice puro ele rende um pouco mais, nesse período avaliado ele rendeu 46,8%, e aí a cota de mercado e a cota patrimonial tiveram resultados muito semelhantes. O resultado final no acumulado para a cota patrimonial ficou 44,9% e a cota de mercado ficou 44,3%. Agora, esse é o retorno de ponta a ponta, eu carregando de uma data até uma data mais adiante, eu consigo ver que sim, parece que o IMAB11, tanto se a gente olhar pela cota patrimonial ou a cota de mercado, eles estão cumprindo ali a função deles. Tem um conceito, né, uma análise que é feita sobre ativos que ajuda a gente a entender o quão perto uma coisa está acompanhando outra. Então, no caso de ETFs, né, a gente consegue olhar o quão perto a cota de mercado está aproximando-se do IMAB, assim como a gente pode olhar o quão perto a cota patrimonial está ficando do índice referência, que é o conceito de tracking error. O que é isso? Tracking é de mapear, perseguir, né, avaliar de perto, error, o erro. Então a gente vai olhar numa dispersão de retornos diários e vai tentar olhar o desvio em relação a uma média. No dia que o IMAB está subindo, como que está a cota patrimonial, como que está a cota de mercado? Acompanhou, não acompanhou? Caiu mais intensamente que o índice? Caiu menos intensamente? Vamos avaliar. Vou mostrar para vocês aqui um gráfico da dispersão de retornos diários desses 3 ativos que a gente está avaliando. O próprio IMAB e as 2 cotas do IMAB11, cota de mercado e cota patrimonial. Esse gráfico que parece aqui um gráfico de gravador de som, né? Com essa dispersão de linhas, o que a gente consegue observar? Primeiro que a gente quase não vê a linha laranja, que representa a cota patrimonial, porque ela está muito coladinha com a linha cinza, que é a linha do IMAB. Mas o que a gente consegue perceber de maneira clara nesse gráfico é que as linhas azuis estão se sobressaindo, tanto para cima quanto para baixo. Num dia de queda mais intensa do índice IMAB, como a gente vê nesse primeiro grande período de queda aqui no início do gráfico, a gente percebe claramente que a cota de mercado do IMAB11 caiu bem mais. Esse é um pouco do reflexo da negociação desse ETF na bolsa. Às vezes o movimento fica mais intenso para cima e para baixo, e quando a gente olha no detalhe essa dispersão de retornos diários, a gente vê que tem uma diferença notável. Agora, quando a gente olha para o NAV, né, para a cota patrimonial, ela cola muito pertinho do próprio IMAB. E aí a gente consegue ver que o gestor desse ETF está fazendo um bom trabalho em acompanhar o índice. Os chacoalhos diários são muito semelhantes, então o trabalho do gestor está sendo bem feito. A dinâmica de negociação na bolsa que traz essas diferenças, que amplifica um pouco mais essa volatilidade. E vamos ver numericamente como que fica os valores calculados do tracking error primeiro, e também vou trazer uma medida da volatilidade desses últimos 5 anos para esses 3 ativos que estamos analisando. Na sua tela está aparecendo agora uma tabelinha com os resultados. Primeiro a gente vê que o tracking error da cota patrimonial do IMAB11 contra o IMAB é quase zero, 0,02%. Ou seja, quase não há diferenças de movimentação entre o patrimônio desse ETF e o próprio índice IMAB. Quando um sobe, o outro sobe
quase na mesma intensidade, medida e direção são muito próximos. Rai, você acha que as nossas curtidas, nossos seguidores conseguem subir junto com eles também? Esse ponto que o John trouxe é muito importante, porque eu reparo que tem uma grande diferença entre a quantidade de pessoas que assistem nossos vídeos e aquelas que realmente tomam uma atitude, que deixam um like, que se inscrevem no canal, que mandam um vídeo para algum amigo. Então eu quero diminuir esse tracking error das visualizações e te convidar agora mesmo para se inscrever, deixar seu like, para você sempre receber um vídeo fresquinho quando a gente acabar de produzir. Combinado? E voltando aqui para nossa conversa, dá uma olhadinha no tracking error da cota de mercado do IMAB11 comparado com o IMAB. A gente vai já para uma leitura de 8%. Aumenta-se muito essas diferenças diárias, mostrando que a cota de mercado tem um pouquinho mais de dificuldade de acompanhar o dia a dia do IMAB, mesmo que em prazos mais alongados, como a gente percebeu no gráfico de retorno acumulado, ele consiga atingir o objetivo de entregar ali um retorno próximo do índice. Agora, vamos medir volatilidade? E a volatilidade é uma medida de chacoalhadas, né? Conforme o tempo passa, quanto mais chacoalha um ativo sente para cima ou para baixo, maior vai dar essa leitura de volatilidade, que é uma medida de risco também. E quando a gente olha a volatilidade do próprio índice, a gente vê uma volatilidade de 6,48, analisando nesses últimos 5 anos. Quando a gente olha a volatilidade da cota patrimonial, a volatilidade do patrimônio do IMAB11, a gente vê 7,26. Um pouquinho mais volátil que o índice de referência, mas estamos ali pertinho, né? Agora, quando eu olho a volatilidade da cota de mercado, eu já vou para 10%. Eu já vejo que o resultado é consideravelmente maior. Ou seja, eu consigo ter uma boa eficiência de, em prazos longos, obter aquele retorno desejado do índice, mas em alguns casos a gente vai ver que a gente chega lá com mais percalços, com mais chacoalhos. Eu tô contando isso para dizer que ETF de renda fixa ali é ruim, que o IMAB11 é ruim? Não, eu tô aqui só contando para vocês um pouco dos impactos que o resultado pode sofrer, que dependem de questões operacionais, das dinâmicas de negociação de um ETF. Faz sentido? Agora, para já trazer também aqui uma vantagem para você não entender errado aqui as motivações do vídeo, eu trago também um lado muito positivo que os ETFs trazem para a pessoa física que quer investir através deles. Vamos continuar usando o exemplo aqui do IMAB11, né, para casar aqui o assunto, ficar tudo na mesma página. O IMAB11, ele é um ETF de renda fixa, concorda? Ele compra títulos públicos indexados à inflação. Quando a gente investe comprando o título público diretamente, eu vou começar a ter alguns riscos, né, da gestão ativa, que título eu compro, por quanto tempo eu mantenho cada vértice, e aí tem uma facilitação notável de eu não precisar me preocupar com isso. Eu vou comprar um negócio que já vai me dar acesso a uma cesta imensa de vários títulos indexados à inflação. Além disso, eu ao comprar o ativo diretamente ou ao investir no IMAB através de um fundo tradicional, não um ETF, eu teria aquela tributação regressiva, né? Que eu começo em 22,5% e a tributação vai caindo até que chegue em 15% depois de 2 anos. O ETF me garante uma eficiência tributária maior, porque você tem a tributação de renda variável em um ativo que é de renda fixa. Então o IMAB11, por exemplo, tem uma tributação travada em 15% sempre. Já que eu mencionei fundos tradicionais, porque a gente tem várias maneiras de investir de forma passiva. Eu posso comprar aqui o ETF IMAB11 ou eu posso comprar um fundo que siga o IMAB. A gente tem várias corretoras que oferecem fundos baratinhos que seguem o IMAB. Vamos ter dinâmicas diferentes. Eu posso até gravar um outro episódio no futuro falando mais especificamente das diferenças entre investir passivamente em um ETF e um fundo, mas fundos aqui de renda fixa, por exemplo, tem o famoso come cotas, que traz uma certa ineficiência fiscal. Não é o fim do mundo, tá? Eu sei que muita gente fala por aí, fundo tem come cotas, então eu passo longe, pessoal. Faça as contas do efeito objetivo do come cotas, vocês vão ver que no longo prazo não é isso que destrói um bom retorno de um fundo passivo. Mas existe uma certa ineficiência que o ETF não sofre, porque o ETF não tem o come cotas. Então, só para amarrar aqui um pouco esses conceitos, entendam. Primeiro, um ETF é bom se ele cumpre muito bem a função dele, que é seguir de pertinho um índice de referência. Quanto menor o tracking error, melhor o trabalho
que esse ETF está fazendo. A gente tem que aprender a julgar ali o gestor de maneira apropriada, porque tem o jeito certo de olhar o trabalho dele observando o NAV, a cota patrimonial, e tem o reflexo da listagem desse ativo em bolsa, que traz naturalmente alguns chacoalhos adicionais, mesmo que isso não faça com que o ETF seja ali ruim necessariamente. Ele cumpre a função dele em prazos mais alongados de chegar até aquela performance. Pode ser que faça isso com um pouco mais de chacoalho ao longo do tempo, e por isso que você precisa dosar o que funciona melhor para você. Quero seguir algum índice? Uso ali um ETF que vai ter suas vantagens e desvantagens, ou uso um fundo passivo que também vai ter inúmeras vantagens, como principalmente a comodidade e essa suavização da volatilidade, enquanto o ETF vai trazer um pouco mais de risco, mais chacoalho, talvez um operacional um pouco mais complicado, porque eu tenho que comprar no home broker, declarar o imposto de renda um pouquinho mais chatinho em comparação a um fundo tradicional, mas eu vou ter também uma bela eficiência tributária de ter uma tributação travada num patamar menor, né, já em 15%, e não ter o come cotas. Então você tem que observar essas nuances para poder chegar à conclusão de que maneira você quer acompanhar algum índice, que tem vantagens e desvantagens nos dois meios. Mas é bom que a gente saia com essa ideia na cabeça, né? Que tem algumas camadas de análise que a gente tem que fazer. Primeiro, talvez a mais importante de todas, analisar o índice que a gente quer investir. É um bom índice? Me oferece boa expectativa de retorno? Esse é o primeiro ponto, porque eu falei, pode ter um ETF que segue muito de perto exatamente um índice que é ruim, assim como pode ter um ETF que segue muito mal um índice que é bom. E aí já me conecta com o segundo ponto, que além de escolher um bom índice, a gente tem que avaliar se o ETF está de fato fazendo um bom trabalho em acompanhar esse determinado índice. E aí a gente pode olhar para a cota patrimonial, olhar para a cota de mercado, para entender se o trabalho do gestor, no primeiro momento, está sendo bem feito e se a dinâmica de mercado está apropriada, se essa listagem em bolsa de alguma forma não impede o ETF de performar bem. É uma tendência que essa cota de mercado sempre faça algum tipo de conversão em direção à cota patrimonial. Então, um dia que a cota de mercado cai um pouco mais do que a cota patrimonial, é esperado que essa diferença feche no dia seguinte, enfim. Ela vai circulando um pouco a cota patrimonial. Ficou claro para vocês, pessoal? Espero que sim. E se vocês tiverem interesse, eu posso trazer mais conteúdos falando sobre a parte operacional e diferenças de diferentes instrumentos e diferenças entre alguns instrumentos, o fundo passivo, o ETF, vantagem e desvantagem. Quando a gente fala de investimento passivo em ações brasileiras ou renda fixa brasileira, será que muda alguma coisa? Se a gente começar a falar dos ETFs que investem no exterior, existe alguma diferença em relação à eficiência dos ETFs brasileiros? São temas em aberto que a gente pode muito bem abordar em vídeos futuros aqui no canal da Finclass. Se e somente se você deixar aqui embaixo nos comentários o que você quer deixar como sugestão para um vídeo futuro. E é claro, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar seu like, é muito importante para nós. E o algoritmo vai continuar entregando para você toda vez que sair um conteúdo do forno, você vai poder ver em primeira mão. Vou ficando por aqui, deixo aqui meu grande abraço e até mais, pessoal!